Um dos homens mais prósperos da Bíblia foi João Batista e ele viveu no deserto. Ele escolheu viver no deserto. E ele foi muito próspero. Na missão dele. Na missão dele. O que Deus tinha pra ele. Então, o homem, ele vai prover, e só que ele não vive refém daquilo que ele ganha. Porque aquilo que ele ganha, a prosperidade, o que vem de Deus é pra cumprir a missão. Se Deus te deu, você só tá curtindo, escola cara, carro caro, casa cara, roupa cara, viagem várias vezes no ano. Ah, mas eu ajudo a igreja, dou um dízimo. Só isso que você faz pela igreja? Só isso que você faz de verdade? Você não consegue dar um conselho? Tudo vai envolver dinheiro. Você vai tomar um café, você vai ter que pagar o café pra uma pessoa. Deus tá te dando ferramenta pra você fazer algo mais. Mas não pode ser só o dinheiro. Tem que ser uma palavra que vem do céu, do trono dele. Se Deus tá te dando a capacidade de ter uma situação financeira melhor, usa isso pra prover o necessário pra sua família. E usar tudo isso pra que você e sua família sirvam a Deus. A famílias que precisam da glória dele. Fala galera, mais um podcast Caio e Cris no ar e hoje um assunto interessantíssimo. Falaremos sobre o homem, o provedor. Gostou, né, Cris? Amém. Bom, o homem deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. Quer entender mais sobre o assunto? Fique com a gente, mas antes, como de costume, roda a vinheta. Bom, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Já dei uma introdução mínima, bem rápida sobre o nosso assunto de hoje. Mas antes, meu amor, dê um oi para o pessoal, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? O programa de hoje não é só para os homens, mas para mulheres também. É importante que todos nós entendamos quais são os papéis, quais são os direcionamentos que Deus deu para o homem e para a mulher, para que a gente tanto pratique quanto ajude o nosso marido, a nossa esposa a praticar também. Boa, Biel, dá um oi pra galera. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um super episódio. Espero que seja uma bênção aí para você, na sua família, no seu ministério. Deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe este vídeo e tamo junto. Deus abençoe. Boa, Biel, se liga porque você vai precisar ser o provedor da sua esposa, dos seus filhos, hein? Exatamente. É muito bom, muito bom. E esse assunto é um assunto um pouco polêmico, mas nós vamos trazer realmente um contexto geral, assim, o que é ser provedor? Porque biblicamente é muito claro. Então, a gente vai começar com um versículo e nós vamos destrinchar esse versículo, tá? Não esqueça de compartilhar, já dá aquela curtida, mesmo que você não viu o conteúdo, já curte. Para, bobo. Curte logo, bobo. Curte, encaminha pro pessoal. Sabe esse ministério de casais, ministério onde fala sobre família, é muito importante esse conteúdo que nós estamos trabalhando, porque você precisa trabalhar isso com seu filho e com sua filha desde pequeno. Não espere ele fazer o cursinho de noivo da igreja para saber das coisas. Desde os 2 anos de idade, ele precisa saber qual é a função, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que Deus criou, por que Deus criou e o que Deus diz sobre cada um. Então vamos começar Efésios 5, 28, 30. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Gente, nós vamos analisar esse versículo em 3 verbos que eu acho que é muito importante para a gente entender a questão da provisão do homem. Depois nós vamos ir um pouquinho para o início, porque, gente, quer saber o que o homem tem que fazer com a mulher? Vai para Adão e Eva, combinado? Mas antes da gente ir para lá, nós vamos trabalhar um pouquinho esse contexto, que é muito legal o que ele está trabalhando aqui. E o primeiro verbo que nós vamos trabalhar vai ser o aborrecer, que ele diz assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, tá bom? O que está dizendo aqui é que primeiro que a sua própria carne é quando eu caso, o que nós somos? Uma só carne. Uma só carne. Então, ele já está dizendo que ninguém aborrece a própria carne. O que significa isso? Então, quando eu estou com fome, a minha carne pede alguma necessidade, o que eu faço? Como? Eu tô com frio, o que eu ponho? Blusa. Se eu tô com dor de cabeça, eu posso fazer o quê? Tomar um remedinho. Tomar um remedinho. Se eu tô com sede, eu tomo? Água. Entre outras coisas, meus amigos. Então, o que é aborrecer? Eu não fazer uma necessidade do meu corpo. Então, eu tô precisando de algo. Eu não dar algo, o corpo fica aborrecido. Ele fica precisando de algo. Negligenciar, então. Então, o que acontece? Quando eu não aborreço, é quando eu não negligencio algo. E aí, vamos para a esposa. Então, se nós somos um, eu e a Cris, nós somos um. A minha esposinha está com uma necessidade. Olha lá, não é um desejo. É uma necessidade. Ela não está com necessidade da bolsa da Guess,
da bolsa da Gucci, da não sei o que, sei lá, a gente é meio pobre e não compra Renner, então nós não sabemos outras coisas que tem muito de marca, não. Tô com uma necessidade de pisar em Paris. Isso. Paristuba você vai pisar. Que é Pirituba. Gente, pra quem mora em Pirituba, pra que Paris, gente? Paris é suja, a galera fala que só tem uma torre. Ué, você quer uma torre? Pega essas torres de eletricidade que é parecida com a Torre Eiffel. Nossa, é muita pobreza, né? O Caio, ele faz questão de ir lá no I Love, eu amo Pirituba, tirar foto. Cara, quem mora em Pirituba vai ser a nova Perdizes, Pompeia. Você vai ver. Ó, você vai ver, eu sou Pirituba, eu gosto de Pirituba. Beleza. Então, quando eu tenho a minha mulher comum comigo, eu preciso estar atento às necessidades dela. Não tô falando pra você ficar nos desejos, os pedidos da mulher. Você não é o Papai Noel da sua esposa, meus amigos. Não é o Papai Noel. E esquece Papai Noel também, Papai Noel do capeta. Mas vamos lá, ó. Então, outro dia a gente fala sobre esse assunto, assim, que a gente foi convencido já sobre isso. Nós temos agora umas coisas muito fortes pra falar sobre esse assunto, mas não é o assunto de hoje. Bom... Então, quando eu sei que a mulher ela tem uma necessidade para eu não aborrecer a necessidade, para eu não aborrecer o corpo dela, eu supro a necessidade. Então, o provedor, eu vou prover algo para suprir uma necessidade da minha esposa. Isso tem que ser muito claro. E como que eu faço isso? Eu supro essa demanda, eu demonstro cuidado por ela, eu demonstro amor. E o prover, nós vamos falar aqui, não é só na questão física, tudo bem? Quando nós falamos da provisão, nós vamos trabalhar as 3 esferas: física, emocional e espiritual. A gente não... Deus quer mais de você, homem. Deus vê a sua capacidade e espera que você faça mais pela sua mulher. Que você vai prover para ela, sim, o que ela precisa. Então, aqui nós vamos começar a falar da questão mais física, mas nós vamos expandir para os outros assuntos. Então, primeiramente, a gente não aborrece fazendo aquilo que ela precisa. Às vezes vai ser uma questão física, às vezes vai ser uma questão emocional, às vezes vai ser uma questão espiritual. Eu dou aquilo que ela está precisando. Tudo bem? O segundo verbo aqui fala aqui, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Agora nós vamos falar do alimenta, alimentar. Ponto. Então, cara, o alimento é o quê? Eu preciso alimentar a minha esposa. E eu preciso alimentar como? Vamos primeiro para o plano físico. O plano físico é o alimento, o sustento mesmo, físico. Alimentar. Eu preciso ser o cara que vou prover mais isso para a mulher. A gente não está falando aqui que a mulher não deve trabalhar. Porém, a minha questão, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre isso, que nada que a mulher faça pode tirar o papel que Deus espera dela. Então, se você está muito focada no seu trabalho, é porque realmente você está deixando de lado coisas que Deus acha importante. Então, a mulher pode trabalhar. Você vê mulher de Provérbios, a Cris trabalha, mas ela não pode deixar com que isso atrapalhe o que Deus espera dela. Porque Deus espera que o homem seja o provedor desse lar. Numa questão alimentar, numa questão emocional, eu preciso prover a base emocional dela. Eu preciso prover a questão espiritual. Eu preciso prover o quê? O alimento. Quem é o alimento? Quem é o pão da vida? Jesus. Quem é a água que quando eu beber eu não terei mais sede? É Jesus. Então, dentre todas as coisas estruturais e emocionais, eu não posso esquecer da espiritual. Porque a espiritual ela vai permear todo o resto. Quando eu alimento com a parte espiritual, quando eu dou o que realmente ela precisa, o pão da vida, a água que vai trazer vida, que não vai fazer ela se saciar de verdade, ela começa também a entender o que Deus espera dela. Por isso que eu sou o provedor. Eu, como cabeça do vídeo que nós fizemos desses assuntos, agora eu vou prover mais para ela sobre isso. E eu não posso deixar de prover em nenhuma área. Tudo bem? Falamos das 3 aqui, um pouquinho. Amor, qualquer coisa você vai falando, hein? Pode deixar. E o terceiro tópico é sustentar. Então, antes, a alimenta e sustenta, o versículo diz. Então, olha que incrível. Aqui o verbo é claro e direto. É sem margem para interpretação. O homem deve demonstrar o seu amor à esposa, não aborrecendo, alimentando e finalmente sustentando. E aí vem uma dúvida: como que um homem preguiçoso vai sustentar e vai ser o provedor da sua casa? Não vai. E o provedor, qual é o homem preguiçoso que eu estou falando? Não é o homem que às vezes só fica no sofá, não. É o homem que não para emprego, é um homem que tem muita dificuldade de trabalhar. Que faz o mínimo, né, nos lugares. Faz o mínimo. É um homem... E assim, isso vai para casa. Se o homem não consegue fazer isso para os outros, muito menos no lar. É um homem que está olhando para o lado errado. É um homem que não quer suprir a necessidade, não quer sustentar a base espiritual da esposa, não quer sustentar a base emocional, ajudar. Quando o homem não tem essa disposição, ele vai fazer o mínimo pela sua família. E aí quando você vê, o homem já é
muito morno. Ele jamais vai ser cabeça, ele vai ser provedor, ele não vai fazer nada do que Deus espera dele. O provedor, gente, traz uma virilidade pro homem muito importante. Raica, é pecado a mulher ganhar mais que o homem na questão financeira? Não é. Porém, muitos dizem, qual é o problema? Realmente, se você vai para a situação, não traz. Mas isso, na realidade, traz uma disfunção de papéis. Hoje, que eu conheço, né? Os homens no qual a mulher ganha mais, a mulher manda na casa. A mulher manda de verdade. O homem é um auxiliar da mulher, ministerialmente, na empresa, no trabalho, em casa. O homem que faz as coisas de casa, a mulher está trabalhando porque ela ganha mais. Eu vejo que isso traz um empoderamento muito ruim que nós vamos falar depois. Então a minha ideia é, o homem precisa ser o homem que não aborrece o corpo da mulher, né? A alma, que não o espírito. odeia, né? Tá. Na nova tradução do Linguagem de hoje fala não odeia. Não odeia. Ou seja, se eu não odeio, exato. Eu amo, isso, né? Eu cuido. Então, olha que engraçado. Então, se a Bíblia em outras versões traz isso, significa que quando eu não alimento o sustento, eu estou odiando ela. Porque eu não estou dando aquilo que ela precisa. Por isso que não dá pra gente trabalhar só no âmbito estrutural, físico, mas também físico. Nós precisamos trazer isso muito claro. Então, o sustento que agrada a Deus não se resume também a ostentar. Por exemplo, porque tem homens, não sei se vocês já pegaram, o homem que fala assim, ele não faz nada em casa, aí a mulher tá brigando, aí o homem fala assim, eu trabalho duro pra dar essa casa aqui, essa casa é cara, olha esse carro aqui, a escola que eu coloquei meu filho. Meus amigos, se o homem estiver achando que isso é sustento, não é, porque isso é tudo terreno. Você orou para morar nessa casa? De verdade, orou? Você recebeu uma resposta do Senhor? Você recebeu uma resposta para mudar? Você recebeu uma resposta de Deus para comprar uma casa não sei aonde? Você recebeu uma resposta de Deus para trocar de carro? Você recebeu uma resposta de Deus para saber se seu filho tem que estudar nessa escola? Você está fazendo tudo pelo dinheiro, tudo terreno, não tem nada espiritual aí. Você está achando que você está provendo? Não, você está sendo um capacho da sua família. Porque o padrão de vida que você tem hoje, você vira refém do trabalho, como consequência você não consegue prover, você não consegue alimentar, você não consegue sustentar, e você aborrece de verdade sua esposa. Porque vocês não estão encaixados no plano de Deus. Prover em só uma área, né? Então, assim, prover só uma área não é prover. Então, eu vou prover o material. E você deixar o espiritual, o cuidado emocional de lado, não é prover. Eu estou provendo o espiritual. Eu sou um homem que ora, que lê a Bíblia, que não aqueles homens que foram chamados para trabalhar integral na obra, tá? Esses é um chamado específico de Deus que ele vai prover através de outra forma. E a mulher vai estar junto com ele. E a mulher vai estar junto com ele, exatamente, em algum momento, né? Tem que estar junto. Mas prover assim, a gente já viu exemplos de homens, né? Que, eu não trabalho, eu, na verdade, fui chamado para a obra, mas, na verdade, ele não teve ali, ele não foi retirado, ele não teve um convite para trabalhar dentro de uma igreja, né? Ele simplesmente acha que o espiritual basta e, na verdade, ele acaba sendo um fardo para a família, Nossa, né? Um peso para a mulher, para os filhos. E dá mau exemplo. E olha que interessante, o verdadeiro sustento está em cuidar das necessidades espirituais, emocionais e físicas da esposa, mantendo-a alegre no Senhor e ajudando ela a cumprir o propósito de Deus. E aí sim, o homem que age assim, realmente ele vai ser um provedor de sucesso. Porque aí que tá. Como também o Senhor a igreja. Então, o que o Senhor faz para a igreja? O Senhor dá aquilo para a igreja para que ela leve almas para Cristo. Então, eu, como provedor, eu tenho que fazer todo o entorno. Minha responsabilidade, a responsabilidade do homem, é preparar toda a família, esposa e filhos, para que eles consigam servir a Deus. De forma prática. Por isso que eu sou provedor. Eu tenho que... Olha que responsabilidade. E nós vamos ver daqui a pouco que não é fácil mesmo, não. E aí depois a gente pode, um dia, resmungar com Adão. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega no Adão. Vamos lá. Beleza. Então vamos para o início. Falamos um pouco desse versículo que traz muito claro a questão do não aborrecer a sua própria carne, alimentar e sustentar. Então, tem uma coisa que nós precisamos fazer também no plano físico aqui, é muito claro. Tem. Só que não se resume no plano físico, ele vai além, emocional e espiritual. Exato. Vamos agora para o início. Logo no início da criação, Deus colocou Adão no jardim e pediu que ele cultivasse e guardasse. O guardasse, nós vamos esperar um pouquinho para falar, que vai ser um outro assunto que nós vamos trabalhar, que vai ser sobre a proteção. O homem como protetor do seu lar, da sua esposa. Hoje eu quero me atentar no cultivasse, no de cultivar, né? O que Deus deu para ele, tá?
E isso vai ser uma coisa que o homem vai precisar também cultivar aquilo que Deus entregou para ele, que é a sua esposa e os filhos. O verbo traduzido aqui como cultivar literalmente significa servir. E quando nos remetemos a esse termo cultivar, nos remete ao processo de agricultura, que está diretamente ligado ao trabalho. Então, dessa forma, né, Deus ordenou que Adão fosse um homem trabalhador. Né? Então, isso vai se estender para o homem. O homem que recebe a sua esposa, recebe um ambiente, ele precisa ser um homem de cultivo. E aí, o que significa cultivar mais especificamente? É preparar a terra. Olha que forte. Então, além de ter um trabalho, porque é muito trabalhoso. E aí eu fiquei pensando, quando eu fui ver o significado, eu fiquei pensando na parábola do semeador. Eu tenho que ser um homem, para minha esposa, que eu prepare a terra dela, para que quando a semente caia, possa dar frutos. Então, o principal é isso. Só que se eu me limitar a isso, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu só consigo fazer isso quando eu cuido da emoção dela, quando eu consigo tratar a questão física dela, quando eu trato as outras áreas. Eu não posso ser só o espiritual, pensar só no espiritual. O espiritual é o primeiro, mas eu faço todo o resto porque Deus, ele é um Deus que também nos dá a provisão na terra, certo? Certo. Então eu preciso ser um homem que dê a provisão para minha família aqui na terra. Eu preciso dar tranquilidade para eles, eu preciso pagar um preço, no qual nós vamos ver que o pecado trouxe isso para o homem, de pagar esse preço, não deixar que a minha esposa pague esse preço, nem os meus filhos, para que eles consigam entender o que Deus quer deles. Então a minha provisão tem a ver com cultivar, trabalhar, para que o coração da minha esposa e o coração dos meus filhos seja uma terra fértil, para que quando as sementes do Senhor caiam, possam ter bons frutos para ele. Mas vamos um pouquinho além. Após a queda no jardim, né, do Éden, Deus deu ao homem e à mulher punições distintas. Mas vamos agora à punição do homem. Pega essa aqui, ó. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, olha lá, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Vamos parar aqui um pouquinho? Com dor. É com dor mesmo. E a dor só vem quando algo está excessivo, né? Exato. Não estou falando para você colocar o trabalho em primeiro lugar. Isso. Só que eu estou falando que cumprir o seu papel, homem, vai trazer às vezes aquele desgaste. Sabe por que Deus permite isso? Ele quer que você se volte para Ele ser a sua força, Ele ser a sua sabedoria, Ele vai ser o seu consolo. Seu descanso. Ele vai ser o seu refrigério. Descanso. Então, tem que ter dor. O homem que é muito bem bom vive na folguinha, tá lá, fica no videogame. A folguinha tá lá, fica com os amigos batendo uma bolinha. Na folguinha fica jogando papinho fora no churrasco. Na folguinha fica até com o pessoal da igreja, fazendo tudo inútil. Não tá fazendo nada mais. Como que ele vai crescer na vida? Pode ver que todo mundo que cresceu andou uma milha a mais. Se Jesus falou pro seu inimigo, né? Se o seu inimigo você andar uma milha, ande duas. Para você viver algo a mais, para você ser um provedor bom, você precisa fazer coisas a mais para sua família. Então, e vai trazer dor, porque tá falando aqui, ó, com dor comerás dela todos os dias. Para eu me alimentar, eu vou ter que ter um desgaste. Vamos a mais. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Ou seja, tem mais dificuldade agora. Antes, o cultivar era muito simples. Talvez Adão precisava cultivar, preparar o solo e pegava lá e acabou. Ia continuando, já estava tudo no esquema. Não tinha espinhos e não tinha cardos. Não tem essas coisas. Ou seja, agora entraram os dificultadores, né? Entraram os dificultadores. E faz parte. E o que a gente procura? Esse trabalho tá difícil, eu preciso procurar um trabalho que me dá paz. Meu querido. Se você achar, você avisa que a gente vai também. Não, se você achar que você já morreu. Você tá no céu, agradece. Se você achar esse trabalho... Não existe. A paz que tem é o seguinte, a paz que você tem que viver é a paz da sua natureza humana se rendendo ao Espírito Santo. Agora, no trabalho que se remete aqui é claro, a palavra é clara, com dor, vão ter dificuldades. E aí comerás, ou seja, para eu poder comer, me alimentar, eu preciso por tudo isso. Mas não para por aí. Continuando o versículo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. No suor do teu rosto. Olha, gente, os homens querem trabalho sentadinho no ar-condicionado. Eles querem viver uma vidinha tranquila,
sabe? Eles estão cansados de trabalhar, eles precisam ficar em casa tranquilo. Meus amigos, esse negócio que o homem trabalha muito em casa e precisa ter a caixinha do nada, isso é satânico. Eu não vi ninguém na Bíblia fazendo isso. O homem que deixa de trabalhar para ir estudar. Não, agora eu não vou trabalhar, vou só estudar. Homem que deixa de trabalhar para estudar? Não. Você quer estudar? Tem que estudar junto com o trabalho. Você trabalha, traz o sustento. O que você faz da meia-noite às 6? Na faculdade eu escutava isso dos meus professores. Você faz o que da meia-noite às 6? No dia de prova você estuda, meu querido. Cadê o sacrifício? Quando você faz aquilo que Deus pede, o tempo... Gente, Deus ele multiplica o tempo, ele multiplica a sua energia, ele multiplica, porque você está cumprindo o papel dele aqui na Terra. O homem de Deus, ele é trabalhador. Mulheres, uma coisa importante. Não casem com homens que são preguiçosos, que trabalhem pouco. Não casa. Não casa com braço curto, né? Não casa com homem tiranossauro rex aqui, ó. Bracinho aqui, ó. Não casa com eles. Mas eu quero trazer um contraponto, porque depois as pessoas falam assim, olha o que ele tá falando, trabalho em primeiro lugar. Não, não. Eu só tô falando que o reino é em primeiro lugar. Mas quem não trabalha bem para os outros, não vai trabalhar para Deus. Não trabalha. Não, você acha que só... Gente, trabalhar para Deus é desgastante. É hora você indo para um lugar, hora você falando com uma pessoa, hora você tirando do teu bolso para dar para alguém, hora você perdendo as noites de sono para aconselhar, estando com a família, conversando um dilema, e servindo e faz um evento para a igreja para trazer um cuidado para o povo de Deus. Tem um desgaste, tem um trabalho físico. E o trabalho também é assim. Então o homem que é preguiçoso, você vai ver, ó, ele mal trabalha, ele mal faz coisa na igreja, ele mal vai fazer coisa na sua casa. Ele mal tira um prato, mal lava um prato, mal não faz nada. Porque o conceito de produtividade, ele é em qualquer lugar. Então se a pessoa não é produtiva no trabalho, ela também não vai ser produtiva no reino de Deus, né? E aí, gente, um recado para os jovens, né? Para os novinhos, né? Porque o que acontece? Se você é uma pessoa que desde cedo começa a trabalhar duro, constrói uma carreira com muita dor, com muito suor, com muito esforço, com muito sacrifício, é provável, né, que se você trabalhar certinho e for uma pessoa cheia da presença de Deus, o Senhor comece a te prosperar. E com o tempo, talvez você não vá ter que trabalhar tanto. Você vai conseguir, talvez, se dedicar à medida que as coisas terrenas, elas se tornam mais estáveis. Por isso que não é bom aumentar tanto o padrão de vida. Exato. À medida que você consegue as coisas materiais ficarem mais estáveis, você vai aumentando cada vez mais o tempo para se dedicar à obra, ao reino, àquilo que realmente queima o nosso coração, que é a missão. Só que para isso acontecer, você tem que dar um sangue no começo da carreira. Então, a gente vê muitos jovens. Tem jovem falando assim, eu não sei se eu vou começar a trabalhar porque eu acho que eu estou sendo chamado para missões. Gente, peraí. Você pode ter sido chamado para missão, mas... No seu trabalho. Trabalha antes. Enquanto o convite não chegou oficialmente... Faz a missão no seu trabalho. Vai trabalhar, né? Então, assim, tem muitas desculpas, né? Que jovens cristãos estão dando em relação ao chamado no reino, que ainda é uma coisa futura, é uma coisa que eles ainda não têm nenhuma evidência, nada concreto, e eles estão deixando de estudar, de se capacitar e de trabalhar para esperar um milagre de Deus. E você vê os pais hoje em dia. Os pais às vezes não querem que os filhos trabalhem. Principalmente os homens. Ó, a gente vai falar um pouquinho depois no final, mas os homens, desde pequeno, o meu filho tem que saber, quando tiver um homem lá, o Euclides, ele tem que saber que ele é o cara que vai ser o provedor. Ele precisa trabalhar. Ele precisa ser um cara que tem o sol, porque é uma consequência. Deus deu uma consequência pra nós, homens. E uma coisa importante, o provedor não é aquele que ganha muito dinheiro não, hein? Cuidado, hein? Porque você tá estudando esse podcast e fala assim, eu sou um baita provedor, olha o que eu... Você provê emoção, espírito e realmente material. E o que a Cris falou, você pode ganhar muito bem, mas você gasta tudo com o seu padrão de vida. Se você gasta muito com o seu padrão de vida, você já está servindo a Mamon. E aí você não é o provedor. Você começou provendo e você se perdeu no caminho, porque o dinheiro te trouxe ganhos terrenos que você adora, que você gosta, que você quer manter. Isso é terreno, e aí você já se perdeu no caminho. Então tomem cuidado, porque nós estamos falando do homem trabalhador, mas tem um contraponto. Satanás usa disso para tornar você um homem trabalhador demais, colocando o reino em último lugar, e a sua família. E quando você vê, você é tão pobre que você só coloca dinheiro na sua casa. Você é tão inútil para o reino que você só coloca dinheiro na igreja. O homem que é
provedor, ele provê a sua família com um todo. Ele é trabalhador, ele coloca o dinheiro, ele cuida da emoção da esposa, ele cuida da questão espiritual. Da disciplina dos filhos. Disciplina, é a responsabilidade. Não gostou? Saque@biblia.com.br, porque também não foi eu que escrevi isso aqui e foi uma consequência de Adão. Ganhar o dinheiro deveria ser o nosso alvo de, olha, Senhor, me ajuda através do meu trabalho, ganhar o necessário para que nós tenhamos saúde física e emocional para fazer a tua obra. Então, o dinheiro deveria ser um recurso para facilitar a obra de Deus. Mas não, a gente usa o dinheiro para os nossos luxos, né? Tem família que o dinheiro, ele até sobra, mas ele é mal utilizado por muito luxo terreno, muita troca de carro, muita compra de casa, muita viagem, muita roupa cara, né? Ou então, existem famílias que não estão servindo mais a Deus porque tá faltando dinheiro, tá faltando recursos, porque alguém, às vezes, dessa casa não trabalha. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, entendeu? Que o pai e a mãe tá lá trabalhando e o filho não está colocando R$1 dentro de casa. Então, sempre que a gente vê alguém numa postura, principalmente os homens da família, seja o adolescente, o jovem, seja o marido, numa postura de não ser o provedor, você vai ver que essa família vai ter alguma negligência em alguma área. Vai. Então, só para deixar muito claro, nós estamos falando para você incentivar você a buscar o dinheiro loucamente. Pelo contrário, um dos homens mais prósperos da Bíblia foi João Batista e ele viveu no deserto. Ele escolheu viver no deserto. E ele foi muito próspero. Na missão dele. Na missão dele. O que Deus tinha para ele. Então, o homem, ele vai prover. E só que ele não vive refém daquilo que ele ganha. Porque aquilo que ele ganha, a prosperidade, o que vem de Deus é para cumprir a missão. Se Deus te deu, você só está curtindo escola cara, carro caro, casa cara, roupa cara, viagem várias vezes no ano. Ah, mas eu ajudo a igreja, dou um dízimo. Só isso que você faz pela igreja? Só isso que você faz de verdade? Você não consegue dar um conselho? Tudo vai envolver dinheiro. Você vai tomar um café, você vai ter que pagar o café para uma pessoa. Deus tá te dando ferramenta para você fazer algo mais. Mas não pode ser só o dinheiro. Tem que ser uma palavra que vem do céu, do trono dele. Então, se Deus está te dando a capacidade de ter uma situação financeira melhor, usa isso para prover o necessário para sua família. E usar tudo isso para que você e sua família sirvam a Deus. Há famílias que precisam da glória dele. Tudo bem? Bom, então nós entendemos isso. Então agora, né, falamos um pouquinho sobre o início, como foi depois do pecado. Então vai ser difícil mesmo. Mulheres, atenção, atenção, atenção. Corta pra mim, corta. Mulheres, não casem com um homem que tem dificuldade de trabalho. Não casem, tá? Se casar, a gente vai tentar ajudar, mas saiba que não tem o que fazer, tá bom? Então, homem que não trabalha, a família vai ter problema. Todos os relacionamentos que a gente acompanha que tem alguma dificuldade, o homem tem dificuldade com o trabalho. Beleza? Então, fiquem atentos. Então, agora, como marido e você é o sustento da sua mulher depende de você, porque você é o provedor. Tá bom? E aí, agora, vamos falar sobre o problema da atualidade. Com o empoderamento feminino, muitos homens, em vez de continuarem lutando por essa missão, abriram mão. Porque as mulheres começaram a trabalhar, e mulher é realmente muito capaz de muita coisa. Mas, gente, mulher é... Gente, eu tô casado com uma. Essas mulheres, elas são embaçadas mesmo. Só que aconteceu? Elas sabem que elas são boas e elas começaram a usar mais pra fora do que pra dentro de casa. E as famílias estão se perdendo. Uma das estratégias de Satanás foi tirar a mulher dentro de casa e colocar na rua. E vocês, né? Nós estamos caindo nisso. Se a mulher que edifica, o que Satanás quer fazer? Tirar ela do lar. Colocar ela no mercado de trabalho. Para ela ser CEO, para ela ser coordenadora, para ela ser gerente. E dar o que sobra para o marido e para os filhos. E aí os homens estão vendo isso e por viver um padrão de vida gostoso, porque é legal ir no restaurante, é legal estar numa viagem, é legal passear, é legal muitas coisas. A gente, ela ganha mais, quer saber? Então eu vou deixar ela trabalhar. Eu vou colocar ela como provedora. Quando você percebe, muitos podem dizer, e muitos dizem, mas qual é o problema? Isso não é um pecado. Não é. Mas isso traz uma inversão de papéis. E é nítido, a gente pode lutar contra a verdade. A verdade é o que a gente vê aí. Tá? Então, quando isso acontece, o homem acabou parando de ser o provedor e deixou para a mulher fazer isso. E no mundo, não no mundo espiritual, no mundo, dinheiro é poder. No mundo, dinheiro é poder.
E quando o dinheiro é poder, com inversão de papéis, a mulher pode assumir um controle no seu lar. E aí, cara, você vai ver que depois a família se endivida, a família não tem uma orientação bíblica clara, a família vive tudo errado. E você vê pelos filhos. Quantos casais a gente vê aí que vivem tudo errado, os filhos falam. Então a gente vê tudo errado. Ai, Caio, como você está sendo duro? Não estou sendo duro, gente. A gente está dando um alerta para que você, homem, assuma o controle. Não deixe com que o feminismo faça você pecar. Exato. E aí, muitas vezes, o trabalho da mulher vai dando muito certo, né? E aí acaba que, sem perceber, essa mulher já está muito nessa posição de provedora, né? E aí, às vezes, pega uma infelicidade que o trabalho do homem começa a dar errado, né? E aí, querendo ou não, a mulher cresce ali e se desenvolve. Aí, como o Caio falou, a mulher acaba... Ela tem muitas capacidades mesmo, né? De fazer muitas coisas. Por exemplo, eu me pego muitas vezes com dificuldade de administrar o meu lar. Mas como que eu administro bem? Eu acho que eu administro bem uma clínica. Tem meus defeitos. Só que assim, você faz gestão das pessoas, você faz gestão dos processos, você cuida do dinheiro, você... da supervisão de todos os pacientes. E como eu não consigo administrar a minha casa? Por quê? Porque onde eu escolhi construir minha carreira? Em casa ou fora? Em casa ou fora. Onde eu escolhi construir minha carreira é onde eu vou ter sucesso. E o que acontece é as mulheres estão escolhendo construir a carreira fora de casa. E aí, o marido, muitas vezes, por ter uma carreira muito legal, a esposa ser muito boa em alguma coisa, acha que isso tudo é normal, né? E acaba se retirando muitas vezes desse papel porque a carreira dele não está muito boa, não deu muito certo. E aí entra nessa dinâmica disfuncional, né? E aí é onde a gente está querendo bater para vocês, né? Por mais que a mulher ela também trabalhe fora, ela não é a provedora, ela é a auxiliadora. Inclusive financeira, ela é a auxiliadora dos recursos. Ela ajuda sim a família a armazenar, a comprar, a vender, ela ganhar um pouco mais. A ganhar um pouco mais, a melhorar o padrão de vida. Mas não é responsabilidade dela. Tem uma situação financeira ruim na sua casa, quem tem que sair para buscar? Homem ou mulher? Quem tem que trabalhar mais, homem ou mulher? É o homem. Ah, não gostou? Vai lá para Gênesis ler. E aí risca Adão e coloca Eva. Cair, na sua Bíblia vai estar escrito Eva e sua mulher sai para trabalhar. A mulher geralmente tem a saúde mais fraca, a mulher ela tem os ciclos, né, mensais, a mulher ela é quem engravida, que às vezes tem que se retirar das atividades profissionais. Só que aí a gente está vendo, né, uma mulher que não pode mais ficar doente, uma mulher que não pode engravidar, uma mulher que não pode ser mãe, por quê? Porque ela é a provedora, então ela não pode falhar com a provisão dentro da sua casa. E aí ela cresceu tanto o patamar na casa dela, que agora ela não pode perder o emprego, porque é muito caro morar. Meus irmãos, Jesus veio mostrar pra gente uma realidade diferente. Só não vê quem não quer. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles vivem uma vida simples. Desculpa. É óbvio. E ninguém tá falando que você não pode ter dinheiro. Você pode. Às vezes você pode ter. Deus ele nega que você curta algumas coisas? Claro que não. Mas onde está? Mas Salomão era muito rico. Tá bom, mas a gente tem que imitar Salomão ou Jesus, né? Exato. Jesus veio realmente contradizer essas pessoas ricas. Que os religiosos eram ricos. E ele era o quê? Ele andou de jumento. Entre outras coisas. Então tomem cuidado com isso. Porque aí tem uma outra coisa que fala-se muito, né? Que um dos grandes problemas do divórcio é o dinheiro. Mentira! Olha que loucura. Não é o dinheiro. Porque a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então o casamento termina não é porque não tem dinheiro, é porque vocês amam mais ao dinheiro do que a Deus. Quando vocês amam mais a Deus do que o dinheiro, não importa qual situação nós passemos, nós vamos ultrapassar. Mas nós estamos trabalhando para Deus e Deus vai suprir, vai cuidar dos seus filhos. O problema aqui é que o homem tem que entender que ele é o provedor. E Deus vai cobrar que ele resolva esses problemas. Não coloque na mão da mulher esse tipo de coisa. Porque a probabilidade de o amor ao dinheiro tomar conta é muito grande. Tá bom? A mulher precisa, como a Cris falou no vídeo passado, o principal papel é ser auxiliadora, não ser a provedora. Ela vai auxiliar a provisão da casa. Se vocês estão casando agora, começando uma vida, começa pelo simples. Mesmo que você tenha dinheiro, começa pelo simples. Vai morar num bairro mais simples, numa casa menor. Exato. Né? Não aumenta o seu padrão de vida, porque isso pode, muitas vezes, gerar um desconforto lá na frente. Né? E aí depois, é muito chato você ter que vender um carro porque está passando por crise, ter que... Pegar dinheiro emprestado. Depois que você mora em Alphaville, ter que vir para Pirituba. Então, assim, começa pelo simples, aos pouquinhos, conforme Deus vai
vocês se encaixam na ordem bíblica e aos pouquinhos Deus for prosperando, vocês vão aumentando, né? Não é errado se o Senhor der. O errado é quando a gente cria a nossa estrutura e aí depois quer colocar o plano de Deus e não cabe. Quando nós gastamos muito dinheiro com algumas coisas, nós já estamos focando no lugar errado. Tudo que você está fazendo a mais do que você faz para Deus, você já está com foco errado. Então, viver uma vida simples é colocar o reino em primeiro lugar, a sua justiça. A gente vai casar, quer uma festa daquele jeito, quer um apartamento daquele jeito, aí você faz dívidas, aí você casa, você faz um monte de dívida, porque você queria daquela cor, você queria aquele imóvel, você queria aquilo. Você queria ou Deus queria? Você acha que Deus queria isso? Deus não queria isso. Deus quer uma casa boa para você receber pessoas. E o conforto? Gente, na Bíblia que eu leio, um cara ele foi curado entrando pelo teto. Você acha que Deus quer tanto conforto assim? Isso é... Gente, Satanás colocou isso no nosso coração. Não vamos se enganar. Sabe por que Deus trabalha no simples? Porque se você dá tanto conforto, se você der tanta coisa, você está trazendo a glória para você. Deus quer, para a glória dele ser feita, nós precisamos apenas nós precisamos levar para a palavra, nós precisamos levar tudo que nós fazemos, levamos para Jesus. Aí a glória dele, porque eu não sou capaz disso. Mas quando você faz tanta coisa terrena para algo, por isso que essas igrejas que se adaptam, a nossa igreja confronta muito isso, né? Esses shows, esse monte de coisa, tuti, um monte de coisa preta, luz piscando, tchá. Uma igreja toda luxuosa. Tudo luxuosa. Né? As pessoas vão por isso, não vão pela palavra. Por isso que Jesus veio simples. Porque ele veio mostrar que nós precisamos ser simples para levar para ele. Porque através dele vão até o Pai e vão receber a eternidade. Quanto mais menos de Deus. Não esqueçam. Menos de mim. Menos do meu desejo. Menos dos meus gostos. Para que Deus seja realmente engrandecido. Tá bom? E aí, diante disso, nós devemos instruir nossos filhos meninos, desde pequenos, a sempre buscarem o trabalho e a responsabilidade, para que comecem a viver o plano de Deus, né, em suas vidas. E aí, cara, se eles não se esforçarem com isso, se você não ensinar, eles vão passar vergonha. Quantos homens estão passando vergonha com isso? Provérbios 24, 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Se planeja, se prepara. O homem, desde os 2 anos de idade, ele tem que estar se preparando para casar. Até que ele receba um direcionamento diferente para ele seguir os caminhos de Deus. O que é se preparar? Não é para você ficar brincando de namorinho com seu filho. É saber trabalhar com ele o que ele precisa saber. Ele precisa construir, ele precisa planejar. Ele precisa saber o que ele vai trabalhar. Quando ele já tiver idade para trabalhar, ele vai trabalhar, vai fazer bico. Deixa ele pegar ônibus, deixa ele trabalhar. Dentro de casa ele tem que trabalhar, né? A mulher tem que trabalhar e o menino também, Exato. Né? Tem que fazer o trabalho. Tem que ajudar a trocar lâmpada, não vai? Sobe o menino na escada, fala pra ele pôr a mão lá pra trocar lâmpada, né? Começa a dar utilidade, delegar algumas funções mais simples pra eles. E aí esse versículo deixa muito claro a importância de um planejamento e preparação. E por isso que muitos casais se divorciam. Por quê? Porque eles não se preparam pra isso, eles não se planejam. O que eles fazem? Durante o casamento quer se resolver, quer trabalhar. 6 meses antes de casar, quer fazer uma coisa correndo. Gente... Pra você se alinhar aos propósitos de Deus, você entender, não é assim não, correndo. Você que tá louco pra casar e a galera tem que correr atrás do seu casamento, pra essas coisas. Gente, faz de qualquer jeito. Por isso que muitos casais se divorciam. Se até pra seguir Jesus tinha algumas condições, quando você vai pra Lucas 14, ele tá falando sobre algumas condições de segui-lo, né? Então ele fala sobre outras coisas. E aí tem uma parte que ele fala assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Ou seja, vira chacota. Você vira chacota quando você, homem, que tem o dever de ser provedor, não se prepara para prover a sua família em todas as áreas. Porque se você não prover emocionalmente, a sua mulher vai fazer coisa feia. Ela vai ser uma mulher que vai ser muito mais parecida com a imoral do que a mulher bíblica. Ela vai adoecer. Exato. Espiritualmente, se você também não alimentar, ela vai parecer muito mais as mulheres imorais, as mulheres que estão contra os princípios bíblicos. Se você não cuidar da questão da provisão, a mulher vai tomar um papel que não é dela. Então, quando eu, homem, sei do papel, do que eu tenho que fazer, eu começo a trabalhar com meu filho desde pequeno. E hoje, o que acontece? Os pais são escravos dos filhos. Então, o filho não está acostumado. Hoje, um filho mal pega um copo pro pai.
Quando uma criança chega, todo mundo tem que servir a criança. Eu tô falando de criança, não de 3 meses que tem que dar a teta. Tô falando de criança que já tá grande, que a criança não consegue fazer nada para os outros. É só me dá, me dá. A sanguessuga tem 2 filhas, né? Chamada me dá, me dá. Isso é os pais. Os pais têm 2 filhos, me dá, me dá. Quero, né? Eu quero. É muito louco. Então, se pra Jesus tinha condições, imagina pra gente que quer casar e quer ter um casamento bíblico. Nós precisamos suprir. E aí, gente, uma coisa muito importante sobre a questão da provisão, o que acontece é que, ai, Caio, mas se eu passei por uma dificuldade, eu não posso depender de ninguém por tempo determinado. Tem gente que depende dos pais até hoje. Tem gente que depende de outras coisas que não é do trabalho dele. Vai passar vergonha. Não tem o que fazer. Porque ainda depende dos pais. Não deixou, né, pai e mãe? Deixou pai e mãe. Seguindo em Efésios, que foi o versículo base, né, do podcast de hoje, quando ele fala sobre o homem cuidar, amar e cuidar, alimentar o corpo, né? Depois ele fala, é por isso que o homem deixa o pai e a mãe, né? Para se unir à mulher. Então, ele deixa o pai e a mãe para fazer isso aqui, cuidar e prover. Ó que engraçado. Os pais querem ser legais, sabe o que os pais fazem? Estragam o filho. O filho ganha 4 mil e a menina ganha 3 mil. Aí os caras têm um apartamento de 800 mil. Que o pai deu de presente. Cara, que erro absurdo. Gente, o pai tem que deixar o filho viver com a condição que ele tem. Então, olha que perigo. Você que vai casar, não permita que isso aconteça. Isso é uma armadilha satânica. Você tem que viver com as condições que Deus está te dando. Você quer mais? Trabalha mais, paga um preço, estuda mais. Mas nunca esquecendo do reino em primeiro lugar. Então, desde cedo, o homem precisa trabalhar, aceitar as consequências do pecado e cumprir o papel que Deus lhe deu. E é fundamental que as mulheres reflitam bem antes de se casarem com os homens que não trabalham. Então, é o papel do homem. Em contrapartida, mulheres, viu que tá difícil? Abre mão, pode sair fora. Vai dar uma dorzinha no coração, mas é melhor você ter uma dorzinha agora do que, né, talvez comprometer a sua eternidade. Não fica na expectativa, mais pra frente ele muda, ele tá estudando, vai passar no concurso. Então, essa expectativa, não case com uma expectativa, case com observando um comportamento concreto já no presente. Olha que engraçado eu vou falar. Não entendo errado, hein? Mas prefiro alguém que trabalhe do que só estude. Por quê? O trabalho traz a prática. O estudo ele vem para você melhorar. Mas se você não tiver a disciplina, a disposição de fazer, você só tem o teórico. Tem muita gente que vive fazendo curso, mas não serve ninguém, não trabalha. Tem gente que vive só lê a Bíblia e para de andar com os irmãos praticando aquilo. Não vai adiantar nada. Então, o trabalho... É por isso que é muito comum você ver homens muito prósperos que mal teve ensino médio, mas tem a disposição de trabalhar. Não estou falando que o estudo é errado e é ruim. Pelo contrário, eu tive que estudar para chegar onde eu cheguei. Para eu poder falar um pouco da Bíblia, tentar viver, eu precisei estudar. Mas eu tenho que ter a disposição de praticar. Tem muito homem hoje que vive muito nos livros, vive muito nos cursos e não prospera na vida, porque não põe em prática aquilo que está aprendendo. O homem ele precisa trabalhar. O trabalho traz verdade, o trabalho te direciona para os lugares corretos. E aí, com o trabalho, você vai estudar e aí você vai ter os diferenciais que só o estudo te dá. Oséias diz, né, que o povo perecia por falta de conhecimento. Então, quando você entra no trabalho cristão, quando você entra num trabalho, deixa Deus te guiar e saiba o que estudar. Eu vejo muitos homens estudando à toa, jogando um monte de curso fora. Se o seu trabalho não é com o ensino, né? Então, se ali a tua principal atividade não é o ensino, você precisa do teórico e do prático, né? Se, vamos supor, seu trabalho é professor, se seu trabalho é pastor, aí realmente você vai estudar muito. Mas se você está estudando muito para uma área e você não coloca em prática, você até perde o conhecimento que você adquiriu. Porque tudo aquilo que a gente não põe em prática, o nosso cérebro entende que não é importante. São os talentos. Quem que são as pessoas que foram parabenizadas? Aquela que recebeu e multiplicou. Nós viemos para o mundo para multiplicar. Quando você vai para o início, você vê que nós tínhamos que manter, o Adão tinha que manter e ele tinha que multiplicar, ele tinha que fazer mais coisas. Nós precisamos multiplicar aquilo que Deus está nos dando. E a gente só multiplica com serviço, com trabalho. Então, homens, que a partir de agora vocês topem ser o provedor da família de vocês. Que vocês reorganizem sua família para que vocês sejam os provedores. Material,
emocional e espiritual. E tudo é para a honra e glória do Senhor. Por isso que nós temos que falar do espiritual na parte da provisão. Porque senão nós pegamos os homens, só para a gente estar perto de encerrar, que colocam dinheiro em casa, mas são tão pobres que só tem dinheiro. Em contrapartida, tem uns que fica só lá lendo a Bíblia, mas não faz nada pela família. E aí o que a gente faz? Vamos pegar o que é bíblico. Trabalho, educação, estudo e disposição para servir. Você tá com Deus é muito gostoso. Agora, praticar o que Deus quer de você é duro, hein? Porque o teu orgulho tem que cair. O seu orgulho tem que cair com o irmãozinho, com a tua esposa, com o teu filho. É duro. Por isso que a gente às vezes prefere só estudar. Meus irmãos, não percam o tempo e sejam provedores do seu lar. E aí, para finalizar, Caio e Cris, minha família tá uma bagunça. Descobri nesse podcast que eu sou a provedora, né? Que a mulher é a provedora material, espiritual e emocional do lar, do marido, dos filhos. O que eu faço? Tá tudo perdido? Não. Quem tem Deus, meus irmãos, nada está perdido. Nada está perdido. Aqui a gente falou sobre o plano original, né? Sobre a proposta inicial de Deus. E sempre que a gente se dispõe a se aproximar de Deus e viver aquilo que Ele está pedindo, Ele vai nos ajudar. Então, passo a passo, com pequenas mudanças, com pequenos ajustes, a família vai se enquadrando no que Deus espera. Só que, depois que a gente tem consciência e compreensão, vem a parte da obediência, né? O que não é tão simples assim. Mas o Espírito Santo, ele ajuda a gente a colocar em ordem a nossa família, porque essa é a vontade dele, né? Se a gente conseguir viver o plano dele para as nossas vidas, na nossa casa, a gente vai conseguir ser muito mais eficaz na igreja, a nossa mensagem vai ter muito mais poder para levar a transformação e a notícia do evangelho, certo? Certo. Então, o homem que provê é aquele que trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. Ele precisa estar andando junto com o estudo a sua ação. Homens, deixem de ser preguiçosos. Assumam a responsabilidade que Deus te deu. Porque Deus vai cobrar isso de vocês. Então, nós encorajamos vocês e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Biel, quer dar algum tchau pra galera? Gente, que podcast sensacional. Fala aí, hein? Esse podcast merece aí o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento, viu? Um forte abraço, que Deus abençoe e agradecemos mais uma vez a esse casal que sempre nos abençoa tanto. Aê, o Biel gostou porque ele é trabalhador. É trabalhador. Agora, amor, você que vai dar o tchau pra galera. Vai lá, dá o tchau pra galera. Gente, muito obrigada. Por hoje é só. Deus abençoe. Tchau! Nossa, valeu.